live da Arena Repense. Começa agora na Sagres. Repense Clima. Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense. O movimento com o objetivo de repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta que faz parte, portanto, da Agenda 2030 da ONU e tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e ao lado de Samuel Estraioto faremos a mediação desta transmissão que tem como tema abordar de que maneira as mudanças climáticas podem afetar o desempenho de atletas de alta performance. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o meu parceiro de Arena Repense, Samuel Estraioto. Oi, Samuel, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo jóia? Um abraço a você também que acompanha a gente aí na TV, no youtube.com/Sagres TV. Olha, estou de olho aqui já na sua mensagem, viu? O pessoal vai começar? Começamos então. E hoje, Jéssica, qual é o nosso assunto? Então, vamos falar aqui das mudanças climáticas, como isso afeta aí, né? Pode contribuir, afetar, na verdade, o desempenho dos atletas. Olha só, as outras edições da nossa live da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Hoje aqui na Arena Repense nós recebemos o Robson Gomes, preparador físico do Clube Náutico Capibaribe. Robson, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, é um prazer, um privilégio, né, voltar a me conectar com os canais da Sagres, né? Eu que tenho o privilégio de trabalhar durante muito tempo no estado de Goiás, principalmente em Goiânia, no Goiás e no Vila Nova, né? E a gente tem uma relação muito próxima e essa relação, ela cada dia se estreita mais, né? E eu fiquei muito orgulhoso do convite, né? Esse convite, eu ainda participava da comissão técnica do Náutico e com a chegada do 5º treinador da minha gestão, né? Eu estava completando 1 ano e 9 meses à frente da preparação física do Náutico. O Elano acabou trazendo a sua comissão técnica e no momento estamos em Curitiba. Pode ver até pela roupa, né? Que eu estou em Curitiba, 7 graus. E nós estamos super felizes de participar desse debate. Tá certo, esclarecido aqui então, Robson Gomes, preparador físico, com a gente aqui na Arena Repense. Nós também recebemos hoje o Rodrigo Dias Macedo, preparador físico do Palmas Futebol e Regatas. Rodrigo, seja bem-vindo também à Arena Repense. Muito obrigado, é um prazer enorme estar podendo falar com vocês, estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que afeta tanto os nossos atletas, o desempenho de cada um deles, né? A gente precisa realmente tocar nesse ponto. Contamos também com a participação mais uma vez aqui na Arena Repense da Julina Amorim, coordenadora pedagógica da Renapse Polo Tocantins. Julina, bom ter você novamente aqui na Arena. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. É um prazer estar novamente aqui. Agradeço a participação. E para o professor Robson, o senhor está aí com essa temperatura, e já que nós vamos falar de temperatura, quero dizer que Palmas, nesse momento, 35 graus e ensolarado, tá? Esse Brasilzão nosso é um espetáculo, né? E aqui em Goiânia também, viu? A gente está acostumado com calorão, mas hoje, né? É estranho, mas hoje amanheceu frio, um ventinho gelado aqui em Goiânia, diferente do que a gente está acostumado, né, Julina? Essa temperatura quente aqui da região centro-oeste. Aqui no Tocantins, 35 graus, e a gente sempre brinca aqui em Palmas, Jéssica, que é um sol para cada habitante e um de reserva, caso precise. Olha, já estou olhando aqui no celular para olhar a temperatura aqui também em Goiânia, 23 graus, né?
Tá friozinho aqui hoje. Olha só, a Arena Repense é uma produção da Fundação Sagres, Fundação Procerrado, com apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade Tutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. E olha só, quem trabalha em ambiente externo sabe muito bem, né, que o dia de sol ali, sol quente, calor intenso, afeta na produtividade. Jogadores de futebol enfrentam treinos e jogos pela manhã e também à tarde. Nós vamos ver agora na reportagem da Tandara Reis como isso tem sido, né, tem contribuído ali também, afetado o rendimento de atletas em campo por conta aí da alta temperatura. Os treinos do Goiás no CT Parque Anhanguera geralmente acontecem no período da manhã. Mas a equipe esmeraldina tem jogado a maioria das partidas no período da tarde. No calor a gente desgasta muito mais, a gente sua muito mais, tem que fazer muito mais esforço, né? E jogar à noite, eu particularmente gosto muito de jogar à noite, porque à noite sempre é mais fresco, você desgasta menos, né? Não tem aquela quentura toda do sol, né, que tem durante o dia. Você pegar uma partida 4 horas da tarde, uma partida 8 horas da noite é totalmente diferente. O desgaste à noite é bem menor, o desgaste de dia é bem maior. E isso influencia muito na partida, influencia muito no nosso desempenho dentro de campo. Diego é volante do Goiás Esporte Clube. A equipe dele está na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde 2015, algumas partidas do Brasileirão acontecem às 11 da manhã. Realmente, este horário não é o melhor horário para performance física, vamos dizer assim. Porque o futebol não é só rendimento físico. O futebol também tem organização tática e tem rendimento técnico. Eu estou falando especificamente de rendimento físico, seja para jogar futebol, seja para fazer uma maratona, seja para nadar. Isso não é um horário, principalmente ambiente externo, né? Em que você tem influência do calor ou do frio. Não é o melhor horário para altas performances. Uma das estratégias para driblar os efeitos do calor são as paradas técnicas durante as partidas realizadas sob o sol forte. É uma estratégia interessante, principalmente com relação às temperaturas elevadas. Quando você também tem a umidade elevada, isso é pior ainda. As paradas são importantes porque naquele período você consegue resfriar um pouco o corpo, né, principalmente usando toalhas geladas para que o organismo possa ter um reequilíbrio dessa temperatura. Mas quando o jogo reinicia, momentaneamente isso melhora e depois ao longo do jogo volta-se ao caos, vamos chamar assim, anterior à parada. Não é só o horário do jogo que afeta o desempenho dos atletas. O clima diferente também prejudica. Na partida entre Vila Nova e Toledo, pelo Brasileirão Feminino, as paranaenses sentiram os efeitos do clima quente e seco aqui em Goiânia. O aquecimento já estava morrendo, já todas as meninas já é muito quente. Eu até perguntei pro juiz se ele ia dar a parada no segundo tempo, né? Porque, não tem condição não, hein? Mas sentimos sim, todo mundo sentiu lá. Quando a gente joga em cidades que faz calor, pra gente não atrapalha tanto. Hoje, particularmente, o clima estava seco pra gente ali em campo, tá? A boca secando toda hora. Mas hoje não prejudicou nós, prejudicou elas. Elas o tempo todo ali reclamando do clima seco. Juvenilson tem mais de 20 anos de experiência no futebol. Ele disse que as equipes têm se atualizado para avaliar o rendimento de cada atleta. A maioria dos clubes hoje tem uma tecnologia já avançada de monitoramento através dos recursos de GPS e a gente consegue monitorar tanto o treinamento quanto os jogos e a gente percebe que em temperaturas elevadas ou em lugares que a umidade também é elevada, isso são fatores que interferem diretamente nessas, vamos dizer assim, variáveis de demanda física e, portanto, infelizmente, muitas vezes a gente tem jogos de baixa qualidade também por isso. Esse ano tem Copa do Mundo. O país escolhido foi o Catar, no Oriente Médio, onde as temperaturas chegam a 50 graus no verão. Para evitar o forte calor, o calendário mudou para novembro e dezembro. No mundo árabe, em geral, você joga no final do dia ou à noite.
porque a temperatura é muito alta, né? Então passa de 40 graus e aí a temperatura nesse nível, acima de 35, já é algo bastante desgastante e influencia muito na performance do atleta. Os jogos à noite, eles têm temperatura menos elevada, né? Temperaturas mais baixas, mesmo no verão, e isso facilita um pouco ou potencializa um pouco mais a performance dos atletas. Além de mudar o calendário da Copa, o Catar prometeu instalar ar-condicionado nos estádios. A novidade tecnológica, se funcionar e não queimar petróleo, poderá ser replicada mundo afora. Acho que vai ser uma experiência bastante interessante. Vamos ver os resultados dessa experiência, como isso vai ser avaliado, quais serão os prognósticos e os resultados realizados na Copa do Mundo, que é uma grande referência para o mundo do esporte, especialmente para o futebol. E acredito que o futebol no Brasil tem evoluído, as pessoas que dirigem, as pessoas que coordenam têm buscado melhorar essa condição, e eu espero que num futuro próximo a gente possa ter todas as condições o mais favoráveis possível para os nossos atletas. Samara, meia do Vila Nova, disse que o desgaste físico é grande, mas que uma boa preparação faz toda a diferença durante as partidas. Às vezes a gente treina no horário das 10, onde o sol está bem forte, e devido a isso a gente consegue suportar um pouco mais, né? Mas graças a Deus não tem sido um fator que nos prejudicou durante os jogos. Tem sim o desgaste, depois do jogo a gente sai exausto, principalmente quem joga os 2 tempos, mas graças a Deus com o nosso preparador físico está sendo uma boa preparação para a gente aqui, e a gente está conseguindo suportar bastante. Tá aí a reportagem da Tandara Reis, trazendo aí, né, na prática, introduzindo aqui o assunto, o tema de hoje, na nossa live da Arena Repense. Já vamos registrar, Samuel, mas as primeiras participações aqui de hoje, de quem está conectado aí com a gente, no youtube.com/SagresTV. Fica à vontade aí, pode ir registrando. Vamos lá, então, as primeiras participações. Luiz Andrade. Oi, Luiz, tudo jóia? Olha, então o desempenho dos atletas em temperaturas menos elevadas acaba se tornando maior, certo? Pergunta da Luiz, daqui a pouco a gente repassa a sua pergunta, Luiz. O William Pereira Rosa, e aí, William, beleza? Para o esporte com calor e tempo seco, a hidratação é muito importante. Aí também temos aqui o Caio Azevedo, hidratação e parada técnica nas partidas devem ser mais valorizadas nos jogos de futebol, na minha opinião. Aí temos aqui também a Rafaela Ribeiro. Rafaela pergunta como será que os atletas se preparam para tais desgastes físicos. Bom, nós temos então algumas perguntas, a gente vai continuar, Jéssica, registrando. Eu já direciono o professor Robson Gomes. Professor, muito obrigado aqui por participar, né? Acompanho o seu trabalho já há muito tempo, professor, na sua atividade, principalmente, Jéssica e eu somos esmeraldinos, né? Então na sua época de Goiás, a gente acompanhava certamente o seu trabalho. Professor, algumas perguntas então foram feitas aqui a respeito desse preparo dos atletas. E aí, professor, como é que esses atletas devem se preparar para enfrentar essas altas temperaturas e ao mesmo tempo ter esse bom desempenho em campo? Bem, em primeiro lugar, Samuel, um prazer, né, falar com você, né, e com a Jéssica, esmeraldinos, né, e parabenizar toda essa reportagem que foi feita, né. Essa reportagem foi feita com o Juvenilson, né, e com o Diego, atleta, e com os outros 2 atletas, né, com a Duda e com a Samara, e deu uma resumida assim, super importante, porque o Juvenilson é um profissional que eu conheço há muito tempo, está trabalhando no Vila Nova, já trabalhamos juntos em algumas equipes, numa equipe, né? E em confronto em muitas equipes, né? E ele tem uma larga experiência no futebol, e ele deu uma ideia super importante, que eu tenho muito... um pensamento muito parecido em muitas opiniões que ele emitiu. Com relação... principalmente as temperaturas que nós estamos acostumados aí no Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste chega no meio do ano, a umidade relativa do ar
ela baixa muito, né? Então, a CBF, já notando isso, já colocou os jogos, principalmente das séries A e D, em horários alternativos, né? Que fujam do horário extenuante de pico, né? De menor umidade relativa do ar. Nós, quando estávamos no Goiás, nós procurávamos fazer os treinamentos, né? Passávamos, principalmente em conjunto com os demais integrantes da comissão técnica, principalmente fisiologista, né? Para passar para o nosso comandante que era importante respeitar esse detalhe para que nós não perdêssemos performance de atleta e rendimento de atleta em treino, que nós mantivéssemos os treinos e os altos índices de performance na atividade proposta sem queda de rendimento e que nós fizéssemos os treinos nos horários mais adequados nesse sentido, né? Então, sempre procuramos fazer o mais cedo possível pela manhã e mais no final da tarde, né? Que eram os horários adequados. E sempre atentos ao processo de hidratação, né? No Centro-Oeste, o atleta que chega de outra região do país, ou mesmo do exterior, e não conhece a região, ele sente algumas diferenças orgânicas e acaba deixando de lado alguns conceitos que são básicos do dia a dia. Porque você não sente necessidade de beber água, porque você não transpira como transpira em locais onde tem uma umidade relativa do ar muito alta. E você não está transpirando, você não sente de necessidade de beber água. Você não se reidratando, né? Pode causar uma intermação, que é um problema super especial, né? Ocorreu em Teresina, uma época, no primeiro Campeonato Brasileiro, né, de feminino, né? Houve um jogo que acabou aos 35 minutos do segundo tempo, porque as atletas ficaram muito desidratadas do sul e não conseguiram mais ter performance, né? Então, a gente tem todo esse cuidado para que não ocorra esse desequilíbrio em termos, principalmente orgânicos, que o atleta se reidrate para equilibrar a sua temperatura ou minimizar o efeito da alta temperatura externa e baixa umidade relativa do ar, para que ele mantenha o seu índice de performance. E uma das alternativas encontradas foi as paradas técnicas, né, que são importantes, mas não são as mais importantes, né? O mais importante é você ter esse controle durante toda a semana para que o atleta seja o mais profissional possível e que ele tenha minimizado no dia da competição esse efeito que é tão prejudicial para a sua performance, principalmente nos jogos. Queria perguntar para você também, Rodrigo, a respeito de como que funciona, né, esse processo de aclimatação. Por exemplo, na partida de futebol, né, um time que está vindo ali de onde está o Robson, de Curitiba, acostumado com o clima ali frio, né, mais ameno, chega aqui para um jogo em Goiânia, sofre ali com o calor. Como que funciona, né, esse processo de aclimatação? Para ele, faz ali uns treinos antes, se acostuma ali com o ambiente, com a umidade do ar. Explica para a gente um pouquinho esse processo. Exatamente isso. O professor Robson falou muito bem, com propriedade. O período de aclimatação para um atleta é fundamental. A gente entende, sabe que o calendário é apertado, muitas vezes a equipe não detém de poder aquisitivo de chegar com muitos dias antes, então eles chegam com algum tempo antes e tenta aclimatar esse atleta para o horário do jogo, para a condição que ele vai enfrentar naquela partida, né? É importante dizer, mais uma vez, ressaltando o que o professor Robson falou, que a hidratação e a consciência desse atleta na hidratação dele, no dia a dia, vai fazer a diferença na hora do jogo, na hora da partida. Então, assim, esse processo de aclimatação, que ele precisa ter o entendimento e o conhecimento para poder fazer e performar, é fundamental. Julina, deixe também o espaço aberto para você, fica à vontade. Obrigada, Jéssica. Já que nós estamos falando sobre essa questão, né, de climatização, da performance do atleta, eu queria perguntar para os educadores se essa questão primeiro, se é realizada uma pesquisa antes do clima que vai estar naquele ambiente onde vai ser o jogo, e se passa a ser também uma tática, né, uma estratégia para ganhar essa partida, já que, pelo que eu estou vendo, influencia muito no rendimento dos atletas e automaticamente vai influenciar no resultado do jogo. Então, eu gostaria de saber deles também se também passa a ser, quem sabe, até uma estratégia de jogo, né?
a questão do clima nessa questão. E aí também aproveitar, se você me permitir, Jéssica, deixar uma direcionada para o Rodrigo, que é o preparador físico aí do nosso time aqui, né, Palmas, eu como torcedora tricolor do Palmas. Rodrigo, quando é o contrário, nós aqui do Tocantins de Palmas que vamos aí para outro estado, para outras cidades onde a temperatura é muito baixa, como se dá também essa preparação para os nossos atletas? Vamos começar de trás para frente. Quando a gente enfrenta, e como a gente enfrentou, a gente jogou o jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2021, contra o Avaí. E o jogo inicialmente marcado para cá, não pôde, por conta da pandemia, foi para BH, Belo Horizonte, e acabou sendo feito em Santa Catarina. Chegando lá, a gente teve algumas dificuldades, porque a gente não teve tempo de aclimatação, a gente chegou na véspera do jogo, a umidade em um clima um pouco mais frio do que a gente está acostumado a treinar, inclusive, né? A gente treina aqui com 33, 35 graus, com a umidade em torno de 30%, 40%, e chegou lá, a gente tinha uma diferença grande, tanto na temperatura, estava beirando a 18 graus no dia, e uma umidade chegando a 70%. Então, assim, os jogadores gostaram até então, mas a aclimatação desses atletas, o entendimento de como é que eles tinham que se hidratar, né, a alimentação, tudo isso acaba sendo afetado. A gente acabou sofrendo uma derrota por 1-0, o jogo foi até bom, mas tivemos alguns problemas físicos por conta desse não entendimento dos atletas para hidratar, para se alimentar adequadamente, né? Em relação à outra pergunta, a gente tem que fazer, os atletas quando vêm para cá enfrentar um sol quente, um calor, como chega aqui, eles sofrem um bocado. O professor, não sei se está acompanhando, a gente tem o Tocantinópolis, o time daqui do Tocantins, está avançando de fase na Série D, e vai jogar agora contra o Santa Cruz e pediu para que o jogo fosse às 4h. Então, assim, vem um time de lá, que o senhor conhece bem, para jogar num calor absurdo, porque já estão bastante tempo com estiagem, não chove há bastante tempo, a umidade está baixa, é um calor muito alto. Então, assim, o Santa Cruz vai ter que trabalhar dobrado no setor ali da preparação física e fisiologia para poder atenuar esses quesitos, né? Professor, jogo para você falar um pouquinho, que o senhor acabou de vir de lá. Tá bom, Rodrigo. Você foi muito feliz em todas a tua participação e principalmente com relação à logística, né? A gente sofre muito com logística, né, Rodrigo? Vocês prepararam a equipe para jogar em Palmas e aí um plano B Belo Horizonte, plano C foi Santa Catarina. Então eu digo assim que nós, os profissionais do futebol, eles acabam sendo muito mais estatísticos do que profissionais do futebol. Você tem que como a Juliana foi muito feliz na indagação, você tem que dançar conforme a música. E o clube te dá essa condição, né? Agora, no último clube, e alguns clubes que eu trabalhei, fui muito feliz nesse sentido, né? O clube propiciava situações que você imaginava que fosse o melhor para manter a performance do atleta. No caso, agora com o próprio Rodrigo falando do Santa Cruz, né, jogar contra o Tocantinópolis, o nosso primeiro jogo esse ano da Copa do Brasil foi contra o Tocantinópolis, né? E fomos eliminados pelo Tocantinópolis. Viemos 2 dias antes, né, de Recife, e ficamos do outro lado, né? Ficamos no Maranhão e treinamos no local do jogo, minimizamos os efeitos de viagem e de adaptação, e mesmo assim não conseguimos ter êxito no resultado, né? Então, por mais que você tenha uma estruturação, uma estrutura do clube, o clube te possibilite isso, o jogo ele tem um fator super determinante, né? O dia do jogo, né?
E as equipes que estão enfrentando o Tocantinópolis, com a sua evolução enquanto clube, estão penando muito, né? E eles têm que tirar proveito do que eles têm, que é um campo e uma estrutura boa de trabalho. Mas se eles acham que o pior horário para o adversário é às 16 horas e eles conseguirem, né? Eu acho que isso aí tem um fator super importante para a equipe local. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Goiás, nós brigávamos e batíamos pé com relação à diretoria e à CBF para tentarmos jogar os nossos jogos às 16 horas, com o Serra Dourada sendo o maior estádio gramado do país. Teve um momento que o Levir Coupe, que é um profissional aqui de Curitiba, deu uma entrevista falando que era um absurdo jogar numa fazenda, que era o Serra Dourada. Mas era a fazenda que nos dava a condição de sonharmos com grandes performances, né? E nós tínhamos isso a nosso favor. Então, nós usamos isso a nosso favor e eu sinto isso que é super importante. No momento atual, hoje, quando eu fui convidado pelo Charlie para essa entrevista, eu já tinha lido essa entrevista e já tinha visto toda essa reportagem no sistema Sagres, né? E como eu fui convidado, eu fui estudar um pouquinho mais. E eu sei que os efeitos nocivos que tem um jogo às 16 horas para um profissional que está bem treinado, ele tem um efeito pesado, imagine por um sedentário, né? Fazer qualquer tipo de atividade nesse horário. Acima de tudo, eu preservo o ser humano e depois o atleta, né? Então, se eu puder defender sempre o ser humano, né, para que não ocorra nenhuma surpresa negativa em termos de não só queda de performance, mas queda mortal, né? Um atleta às 16 horas ele pode ter um rendimento tão prejudicado que chega até o falecimento, como aconteceu e acontece normalmente aí em peladas, né? Porque o atleta não está acostumado a esse tipo de trabalho, mas talvez a gente tenha que passar um susto maior numa competição oficial para aí sim a gente prestar atenção com relação aos horários, né? O horário das 11 horas é um horário que não existe para o atleta. O atleta, por mais que você faça uma adaptação orgânica durante a semana inteira para jogar às 11 horas com o atleta, é um horário que você não está acostumado com. No México é às 11 horas, mas você trabalhou a vida inteira para ser às 11 horas. Às 10 horas da noite o atleta trabalhou, ficou o dia inteiro concentrado ou fez um trabalho leve pela manhã para jogar às 10 horas da noite. 10 horas da noite é o horário que o atleta tem que estar acostumado com sono, né? Então, o sono, repouso, alimentação adequada, horários adequados são fundamentais para a elevação de performance. Eu não posso bater palma para horários que são inadequados para a prática desportiva, né? Então, por mais que tenha o entendimento do Tocantinópolis tentar fazer o jogo nesse horário, eu tenho que preservar os atletas do Tocantinópolis e também do Santa Cruz. Mas, enquanto não ocorrer isso, vão ocorrer essas possibilidades e facilidades para as equipes locais. A Repense segue agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará.
Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a nossa live da Arena Repense. E olha só, tem muitas participações aqui no nosso canal no YouTube. Tem um comentário engraçado aqui, Samuel, vou ler aqui, do William Eduardo. Fala aí pra gente, Jéssica. Uma pergunta: por que os atletas não engolem a água, mas apenas molham a boca e cospem no gramado? Isso aí é uma cena muito comum, né, que a gente vê aí nas partidas. Vamos lá então com mais participações. Nós temos aqui a Yasmin Vitória, ela falando, olha, o clube tem que visar bastante essa questão do clima mesmo. Aí a Gabi Carmo, gostando do tema, muito bacana. Valeu, Gabi, obrigado. Aí temos aqui também algumas perguntas, destacando o seguinte, sobre a quantidade de líquido que as pessoas bebem, geralmente em torno aí de 2 litros. Aí temos aqui nessa referência a Maria Eduarda Gonçalves, o essencial beber 2 litros de água por dia. Também aqui a Alessandra Teixeira, olha, antes de dormir também é super importante beber um copo com água para os órgãos funcionarem bem durante a noite. Rafael Dias da Silva, muito interessante a relação geográfica com o desempenho esportivo. Aí tem aqui também outras questões, outras perguntas em relação à alimentação. Quais indicações para colaborar com a saúde dos jogadores de forma a ajudá-los na resistência dos jogos? Então, direciono essa pergunta aqui feita pela Graziele Aparecida. Oi, Graziele. Obrigado aí pela sua participação. Professor Rodrigo, então, o que a gente pode dizer em relação à alimentação? Pergunta aqui da Graziele. E essa questão dos líquidos também, para o atleta muda em relação ao quantitativo ou não? Segue também essa média de 2 litros de água por dia? É uma ótima pergunta, agradeço, Graziele. Todo mundo participando bem, bacana isso. Em relação à hidratação, a gente tem algumas estratégias. A nutricionista do clube solicita que eles bebam pelo menos 3 litros de água por dia. É uma estratégia aqui nossa, inclusive vou passar aqui a estratégia para quem vai fazer atividade. A gente preconiza que ele beba meio litro de líquido antes da atividade, ou seja, hora antes da atividade, meio litro, e durante a atividade também mais meio litro. Então, assim, só durante a atividade ali, naquela 1h30 que você vai fazer a sua atividade, tem 1 litro já aí. Então, assim, é uma estratégia que a gente utiliza aqui com os nossos atletas, pré-jogo, pré-treino, para que eles se mantenham com níveis bacanas de hidratação, né? Esse é um dos pontos que a gente bate e tem a cobrança em cima deles mesmo, né? Além disso, tem outras estratégias, como os repositores hidroeletrolíticos, me permite falar o nome, tem o Gatorade, Powerade, enfim, água de coco, tem muitas outras estratégias. E a alimentação, a gente sempre pede para os atletas tenham uma alimentação restrita, não vai comer comida gordurosa, fazer a prática esportiva, assim, não vai se alimentar assim, com comidas pesadas, e isso vai também afetar diretamente o rendimento desse atleta. Então, assim, são estratégias simples, de fácil execução, mas que são fundamentais para o desempenho de qualquer pessoa. Ô Jéssica, olha só, a Elisângela Alves de Souza, você comentou agora aí a respeito da mensagem aqui mandada pelo William, aí a Elisângela deu uma resposta aqui para você, ó. Os atletas molham a boca, pois é tipo um truque psicológico para enganar os músculos, viu? Gostou aí da resposta da Elisângela? Tá bem informada a Elisângela, hein? Parabéns. Olha só, vamos aqui com mais participações também. Julina, quero deixar também o espaço aberto para você fazer pergunta. Daqui a pouco eu trago mais participações aqui na live. Tá bom, Jéssica. Primeiro eu só queria fazer um comentário. Olha como é interessante, né? A gente, às vezes, no dia a dia, se não tivesse um momento como esse para a gente discutir sobre questões de clima e até do mundo do futebol, nós nunca saberíamos, por exemplo, dessas estratégias que muitas vezes os times têm, né, para um melhor rendimento do atleta, a questão da alimentação, do consumo de água, até a escolha do horário, né, para que a
a partida ela aconteça. E aí eu queria perguntar para os dois preparadores físicos se a tecnologia, existe alguma tecnologia que possa auxiliar nessa preparação dos atletas para que ele tenha um maior desempenho nos jogos, e enfim. Vai, Rodrigo. Opa! Olha, tecnologia a gente tem algumas. Eu não sei se, assim, o ano passado o Gatorade, a marca Gatorade, estava lançando um patch, um adesivo, e que é um adesivo inteligente. A ideia da tecnologia é mostrar para o atleta o quanto ele perdeu, né, de líquido, de sódio, enfim, e para que ele possa fazer uma reposição adequada. Então, assim, a ideia desse ainda não foi lançado, se eu não me engano, no mercado, mas a ideia é essa, que eles façam o uso adequado do que eles perderam. Então, assim, é uma tecnologia muito bacana. Se vier realmente a ser para a grande massa, vai ser ótimo. Se vier para nós, né, professor, vai ser melhor ainda, que a gente vai saber exatamente o que a gente tem que repor, ou seja, o que esse atleta perdeu, e a gente tem que repor exatamente o que ele precisa. E não só sair jogando um monte de coisa para o atleta consumir. Outras estratégias, nem tecnologia, mas em Tóquio agora, na última Olimpíada, foram feitos pelo Comitê Olímpico Brasileiro um chapéu, um colete, se eu não me engano, e, enfim, que era um colar, era colocado gelo dentro desses equipamentos para tentar amenizar o efeito do calor. Era bem interessante. O Comitê Americano também fez, junto com a marca de roupa, um casaco que tinha uma bateria e fazia tipo um ar-condicionado para atenuar esse calor todo. São mecanismos que estão sendo buscados para tentar amenizar o calor para esse atleta, pelo menos no período que ele está parado ali, né, sem estar fazendo atividade propriamente. Só complementando, né, completando o que o professor Rodrigo falou, Juliana, alguns mecanismos como os GPS, né, eles que são aquele sutiã que o atleta usa, então aquela fita que ele usa, né, você consegue identificar online, né, em tempo real, a perda de rendimento dele, e você, em conjunto com o técnico, principalmente, né, a partir do momento que ele perde rendimento, é um conjunto, né, ele está perdendo não só rendimento físico, mas está perdendo hidratação e tal. Então, esse conjunto faz com que o atleta tenha perda de rendimento e você trabalha em conjunto com o técnico para que o atleta não vai ter mais rendimento, vai ficar sujeito à lesão. Então, o ideal é que ele saia daquele jogo, né, para que ele já comece o processo recuperativo para o próximo jogo. Só para você ter ideia, para vocês terem ideia, né, o professor Rodrigo já deve ter escutado algo a respeito. A seleção brasileira agora no Catar, eu tive a oportunidade de trabalhar na Arábia Saudita, né, durante 1 ano e 9 meses, e a Copa do Mundo normalmente é no mês de julho, né, junho, julho, e essa Copa é novembro, dezembro. Então, para minimizar os efeitos do calor, e calor extenuante, com umidade relativa do ar baixa, agora é impressionante a temperatura que tem lá. Se nós aí de Tocantins, de Palmas, de Goiânia, já temos uma temperatura elevada, lá é sufocante mesmo. Os horários que nós treinávamos lá, 8, 9, 10, eu cheguei a ver jogo de equipes que eu tinha interesse, a comissão técnica tinha interesse em ver atleta, 1h30 da manhã, né? Então, por causa do calor mesmo, excessivo mesmo. E o Brasil, na Copa do Mundo, vai ter um monitoramento 100% dos atletas durante 24 horas através de um anel, né? Então, esse anel vai identificar sono profundo, vai identificar alimentação adequada, vai indicar número de passadas recuperativas, vai indicar performance durante treinamento, e num conjunto de dados, certo? Ele vai ser jogado para a competição, e dentro desse conjunto, por uma recuperação do atleta imediata após jogo. Então, você vê que padrão que está o futebol, que padrão que as pessoas procuram tirar
dos efeitos, né, que possam passar, não só uma partida de futebol, mas qualquer tipo de atividade física, né, para que você tenha o máximo de cuidado e que você não tenha perda de rendimento, né, que esse é o principal objetivo sempre, você manter performance sempre. Eu acredito assim que vocês que fazem atividades físicas, né, em alguns lugares que eu passei, eu tinha um apelido de Forrest Gump, né, porque eu não paro, né, e eu troquei as minhas atividades diárias atrás de um volante, né, por bicicleta, por corrida. Então eu vou nos treinos de bicicleta, eu volto correndo, deixo a bicicleta lá e volto, porque eu tenho que colaborar com esse processo todo de meio ambiente, né? O que está acontecendo com o mundo, né? Essa carga de poluição tão grande, né? Se eu tiver um jeito de colaborar, eu acho que isso é fundamental. E assim eu passo para o atleta também, para o atleta, para a família dele, né? Para que ele tenha a melhoria de performance. Não adianta dormir na concentração no dia anterior se ele não dormiu a semana inteira de maneira adequada. Ele não se hidratou de maneira adequada, ele não se alimentou de maneira adequada. É claro que se o jogo é domingo a domingo, ele pode ter um processo até terça-feira, até quarta-feira, de ter um processo familiar, um processo diferente e tal. Vai chegando próximo ao jogo, menos 4 dias, menos 3, menos 2, menos 1, aí já é o jogo, né? E o jogo é uma exigência muito grande, a cobrança em cima do atleta é muito grande. Então o atleta tem que ter essa conscientização profissional acima do que ele imagina que ele possa executar. Eu estava lendo uma entrevista nesse final de semana do Kaká, no jornal Valor Econômico, que ele falou que ele se achava o maior do mundo, né, sempre, mas ele queria ganhar o título de maior jogador do mundo. E o que aconteceu? Em 2005, eles fizeram uma final, o Milan fez uma final contra o Liverpool, estava 3-0 o primeiro tempo, o Liverpool empatou, o Kaká estava no Milan, o Liverpool empatou e virou o jogo, não ganhou, foi campeão da Champions. Inacreditável isso, né? E o Kaká pegou, colocou a mão na cabeça e falou assim: o que eu estou fazendo de errado que eu não estou contribuindo para o contexto, né? Então eu estou sendo o Kaká simples, o Kaká que está evoluindo, mas não está evoluindo de maneira integral. O que aconteceu? Ele botou a mão na consciência. O Kaká, que já era sempre foi um atleta profissional, ele procurou meios, mecanismos de melhorar como atleta, como homem, como gente. 2007 foi o nosso último representante como o melhor jogador do mundo. Então, o atleta tem que ter esse auxílio conosco também. O atleta se machuca no final de semana, não é culpa do preparador físico, é culpa de um conjunto todo, certo? Que talvez ele não tenha colaborado durante a semana. Então, a gente sempre tem que ter essa troca de ideias e troca de informações para que não só... Pois não? Tudo isso é muito importante, mas eu preciso aqui encerrar, né? Nós chegamos ao final aqui do nosso encontro de hoje. Professor, muito obrigado pela sua participação e espero aqui termos novas oportunidades para conversar. Muito obrigado, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Professor Rodrigo, muito obrigado também pela sua participação. Um abraço. Até uma próxima oportunidade com a gente. Agradeço, Samuel. Agradeço, Jéssica, a Sagres. Um abraço. Minha amiga Julina, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade aqui na nossa Arena Repense. Um abraço, Samuel. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada a todos os convidados, a Jéssica. Um abraço para os nossos jovens aqui do Polo Tocantins e para os nossos colaboradores e sempre à disposição, Samuel. E agradecemos aqui a todos que participaram. Desculpem aqui se não pudemos registrar todas as mensagens, mas vimos aqui no youtube.com/SagresTV. Jéssica Dias, semana que vem a gente volta falando mais sobre futebol. Tempo voou aqui nessa live de hoje. Muito obrigada a você também, Samuel, a todos que nos acompanharam. Arena Repense com a produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMAR, Vai Renapse, EduJob, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Sistema Sagres apresentou Repense Clima. Apoio Fundação Procerrado. E assim